O tema de hoje é o famoso Sermão do Monte, a pregação mais longa de Jesus na Bíblia e também a mais famosa. Quem não conhece passagens do Sermão do Monte, como aquela que ele diz: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E vai por aí adiante. Ou as bem-aventuranças, onde Jesus subverte totalmente o ensinamento da época e mostra que bem-aventurados são aqueles que muitas vezes parecem ser os desfavorecidos da vida. O Sermão do Monte, uma pregação que mudou a história da humanidade. A pregação mais famosa de Jesus. Alícia, dê o seu alô para quem está conosco aqui. Olá, bom você estar aqui de novo com a gente para pregar o Evangelho, para conhecer o Evangelho, para estar em comunhão cristã. Então, aproveita que hoje o tema é muito bom, Sermão do Monte. Ok. Bom, então antes de começar a nossa fala propriamente dita, solta a vinheta. Conforme eu já disse, o Sermão do Monte é a pregação mais longa de Jesus registrada na Bíblia. Não quer dizer que necessariamente Jesus não tenha feito uma outra pregação mais longa, mas essa é a que temos registrada na Bíblia. E esse sermão, ele foi pregado mais de uma vez. Existe uma outra indicação desse sermão com trechos que são muito parecidos, numa outra parte dos evangelhos, que é chamado Sermão da Planície, em contraste ao Sermão do Monte. E se a gente for em profundidade, a gente vai ver que é a mesma pregação feita em momento diferente. Isso é muito comum. Pregadores famosos que a gente, às vezes, convida para vir pregar na igreja que a gente frequenta, pregam sermões que eles já têm prontos, já têm preparados e que eles pregam em diferentes locais, né? Ninguém tem tempo de ficar preparando a cada vez que vai pregar um, um, um conteúdo totalmente novo, especialmente para pessoas que estão pregando toda hora, como acontecia com Jesus. Então, o Sermão do Monte é uma instância de um tipo de sermão que Jesus pregava e que foi registrado, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, 6, né, conta tudo isso em detalhe. E também lá em Mateus 7, 24 a 27, Jesus explica por que ele pregou esse sermão. Eu vou ler aqui para vocês saberem do que eu estou falando. Jesus, então, está dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras, as palavras as palavras do Sermão do Monte, que vieram antes, e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, sopraram os ventos e deram contra a casa, e a casa caiu. Então, Jesus, Alice, nesse sermão, ele está ensinando a conduta cristã correta. Por exemplo, lá para tanto ele diz: não andeis ansiosos. E aí que ele fala de olhar os lírios do campo. O ser humano tem uma tendência à ansiedade. Então ele diz: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã. Agostinho, para os católicos, Santo Agostinho, foi um dos maiores teólogos cristãos.
Ele disse que o Sermão do Monte é o programa perfeito para seguir uma vida cristã. Quem segue aquilo que Jesus colocou, pregou no Sermão do Monte, vai ter uma vida cristã perfeita. Por isso que Jesus disse: quem ouve o que eu preguei e pratica, constrói sua vida espiritual sobre uma base sólida. É como uma casa que tem fundação na rocha. Portanto, não é abalada quando acontecem coisas em torno. Nesse sermão, como eu já citei logo no começo, estão presentes as famosas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados são os pobres de espírito, bem-aventurado é isso, etc. E são pequenos provérbios que Jesus dá, né, dizendo quem é bem-aventurado. E ele indica, nesse processo, quem são os verdadeiros bem-aventurados, quem são aqueles que alcançaram a verdadeira alegria, a verdadeira bênção de Deus. E eles são bem-aventurados porque eles contam com Deus. Essas pessoas, por exemplo, os pobres, não têm com quem contar, eles só contam com Deus. E por isso eles são bem-aventurados. E é interessante, Alice, que essa abordagem de Jesus contraria a sabedoria da época. A sabedoria da época era a seguinte: os sinais exteriores de prosperidade e de saúde apontam para as bênçãos de Deus. Nós vimos uma edição recente dessa mesma tese quando a gente discutiu aqui alguns domingos atrás a teologia da prosperidade, que é exatamente essa linha, que era o pensamento na época de Jesus, que Jesus veio desmontar. E se você procurar aqui no canal, quem está nos ouvindo, você vai ver, tem uma live sobre a teologia da prosperidade. Dica, gente, não percam essa live sobre teologia da prosperidade, principalmente se você é uma pessoa que convive em ambientes onde as pessoas são meio cristãs. E é muito importante porque muitas vezes elas reclamam disso ou se dizem confusas com isso. Então, é uma live muito didática para você usar para você indo pelo mundo pregar o evangelho. Então, vai lá e procura, que vale a pena. É, Foi só um e, comercial, Vinícius. e essa filosofia que tinham naquela época, essa teologia de que saúde e prosperidade são indicações de bênçãos de Deus e pobreza, doença são indicações de punição de Deus, tornava a coisa mais difícil ainda para os desafortunados. Então, o sujeito era pobre porque ele era pecador. Então, o sujeito não só é pobre, como ainda carregava consigo a pecha de pecador. Hoje, na teologia da prosperidade, a pessoa é pobre e carrega consigo a pecha de que não tem fé, porque se tivesse fé, teria prosperidade. Então, repara, fica mais difícil ainda para os que são desafortunados da vida enfrentarem as suas questões. E Jesus diz: não é nada disso. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, quer dizer, os injustiçados, porque Deus vai dar justiças para eles. Então, as bem-aventuranças subvertem o pensamento teológico da época. Elas são surpreendentes. Ainda também no Sermão do Monte, Jesus falou sobre a obrigação dos cristãos de testemunhar a sua fé. E ele fala isso em contraste com a mania que os judeus tinham de se separar do mundo, se separar de tudo. Eles viviam só entre eles, só comiam com eles, só andavam com eles mesmos. E isso acontece um pouco hoje no meio evangélico, né? O sujeito evangélico. Bolha evangélica. O evangélico só compra em loja evangélica, só vai no médico evangélico, só vai no terapeuta evangélico, só vai na festa evangélica. E Jesus vem e diz: vocês têm que ser o sal da terra. O sal só pode dar gosto na comida se ele estiver dentro da comida.
Você só pode mudar o mundo se você estiver no mundo. E aí, e ele diz em outro momento, não no Sermão do Monte, indo pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Você tem que ir pelo mundo. Ele diz que você tem que ser a luz do mundo. A luz não pode estar tampada, a luz tem que estar aberta para todos enxergarem a luz e serem guiados por ela. Então, o cristão tem que viver no mundo, tem que dar sabor ao mundo. Jesus também falou sobre oração. É no Sermão do Monte que aparece a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. E ele explica como a gente orar, como a gente deve fazer, o que a gente deve pedir. A gente deve pedir o pão nosso de cada dia, aquilo que é necessário para nós vivermos. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, mas também precisamos aprender a perdoar os outros. Pedimos proteção contra tentações, porque todos são tentados. Precisamos pedir livramento do mal, porque todos estão sujeitos ao ataque do mal. O mal não descansa, ele está em torno de nós. Jesus falou sobre perdão, que precisamos perdoar muito. Se queremos ser perdoados, precisamos perdoar. Então, eu não tenho condição aqui numa live, Alice, de falar tudo que está no Sermão do Monte. Sugiro que você que está nos ouvindo, vá lá, por exemplo, em Mateus 5:6 e leia com calma tudo o que está lá, tudo que está explicado. Você vai ver, é um tesouro de informações, é um tesouro, como disse Agostinho, para ter uma vida espiritual perfeita. Como disse Jesus, para você construir a fundação da sua vida espiritual na rocha, com solidez. Alice, seus comentários. Ah, primeiro, assim, realmente tem que ir lá, tem que ler de novo, tem muita coisa. Eu acho que três coisas aqui eu queria dividir um pouco para a gente pensar nesse sermão em partes. Então, assim, primeiro é uma parte muito importante para mim, porque na minha conversão, nos meus momentos de muita perplexidade e dor diante de alguns fatos que estavam acontecendo na minha vida, o Vinícius lia para mim Não Andeis Ansiosos, embora, vou ser sincera, a ansiedade é um pouco parte da minha personalidade, mas enfim, ajudou bastante. E não olhai os lírios do campo, né? Eles não tecem nem fiam, que era uma passagem também de conforto, né? Tá tudo em ordem, o mundo vai continuar, isso é um momento que você está vivendo e tal. Aí eu acho que depois desse acalmar, né? Eu acho que assim, tem uma parte desse sermão que é um acalmar-se diante da diversidade. Você está diante da diversidade, você está muito ansioso, vai lá e lê isso, porque eu lia muitas vezes, eu escrevi esse versículo para mim, não andeis ansiosos, né? Porque era muito importante naquele momento para mim, né? E hoje eu vou lá e busco isso, né? Reflito. Não é um mantra, gente, é reflexão, não é repetir porque você tem um mantra e o mantra vai te ajudar. Não, é uma reflexão. A segunda coisa é que aí tem o seguinte: tudo vai dar certo, é o momento, só que é o seguinte: você tem uma receita de vida, né? Você precisa também entender que a vida não é um negócio meio assim, vai indo desembestadamente. A gente assiste muito isso hoje. Você imagina, Jesus falou disso 2000 anos atrás, entendeu? Mas a gente continua vivendo isso. Esses momentos difíceis, esses momentos de perplexidade, esses momentos de incompreensão. Mas Jesus diz: mas, gente, é preciso ter um rumo, um norte. É preciso fazer a fundação da sua vida em bases sólidas. Então, isso é muito importante. Não adianta também, gente, você faz da sua vida vou indo e seja o que Deus quiser. Mas não é assim. Jesus está aqui dizendo que tem que tomar cuidado, que tem que prestar atenção e que tem que ter norte também. Não é uma coisa só para cristãos, né? É para todo mundo, mas nós aqui temos a nossa receita dada por Jesus. Então,
Se você também está no momento percebendo que você foi indo na sua vida sem os devidos cuidados, sem ter esse alicerce emocional, espiritual, pessoal, familiar, que nome, monetário, que nome seja, está na hora de você dar uma paradinha e pensar nisso. E a terceira coisa é saber pedir, né? Então, olha que interessante como Jesus vai, na minha cabeça, gente, tá? Isso é uma leitura muito pessoal minha, vai fazendo este caminho que você pode fazer também. Ele está aí, ele é o seu Deus, é? Ele está na sua vida, mas ele está te dizendo: tem uma parte que é sua. O seu alicerce tem que ser construído, senão vira bagunça, né? Tem como pedir. Não peça coisas que não fazem sentido no universo cristão. Gente, eu vejo às vezes as pessoas fazerem uns pedidos, a gente brinca com isso, né? Várias vezes a gente brincou de gente que vem pedir oração para coisas e a gente pergunta, mas está fazendo sua parte? Aí a pessoa, ah, né, bem, veja bem, né? Então, assim, cara, tem que fazer a sua parte. Eu acho que, para mim, assim, você pode pedir qualquer coisa, mas tem que ter coerência diante do seu cristianismo. Se você segue Jesus, você segue aquilo que ele disse para você fazer. Porque a Bíblia não diz assim, vai que tudo bem, faça o que você quiser. Não é assim, né? E eu acho que, para finalizar, tem essa questão de olhar as coisas que aquela sociedade está vivendo de uma forma menos diferenciada, quase que invertida. Isso que você falou do judaísmo, né? De que os pobres acreditavam-se que eles tinham feito alguma coisa para ser pobre. E a gente sabe que não. Então, Jesus está dizendo, não é assim que funciona, né? É uma coisa que tem que ser feita passo a passo, você vai crescendo na sua fé, você vai aprendendo, você vai caminhando nos passos de Jesus, que é um tema aí de livro, de música, de tudo, mas que é a melhor imagem para mim. Vai nos passos, vai atrás, vai, presta atenção, começa a ler esse Sermão do Monte de uma maneira diferenciada. Faça esse propósito essa semana. Abra sua Bíblia e leia e faça a sua reflexão pessoal sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente para você que está vivendo momentos de ansiedade, de angústia. A gente sabe, o mundo está super difícil, tem muita doença, tem muita maluquice, tem muita coisa que a gente não consegue entender e a gente vai ficando mais ansioso, e ao invés, talvez, de nos aproximarmos de Deus, Vinícius, a gente meio que fica estático, sabe? Meio congelado naquele momento de medo, de perplexidade. Então, eu acho que esse momento aqui da gente é muito importante para você ir lá de novo e retomar essa pegada para você seguir em frente. Quando eu olho para esse sermão, Alicia, eu entendo os ensinamentos de Jesus em dois planos diferentes. Um é esse plano que você acabou de falar, que, digamos assim, é o plano prático. E é fundamental. A teologia, quando ela não tem aplicação prática, ela não serve para nada. Ela é um exercício filosófico, etc., que só serve para encher o tempo de intelectual. Não gera nada para as pessoas, para o dia a dia. E Jesus era muito prático quando ele diz: não andeis ansiosos, vejam os lírios do campo, e Deus cuida dos lírios do campo, que ele não vai cuidar de você. Isso é prático, Uhum. gente. Isso é coisa do dia a dia, né? Não andeis ansiosos. Então, existe essa primeira, vamos dizer, linha de interpretação que é prática e é fundamental, que é a pessoa que é pobre não pecou porque é pobre. A pessoa que está doente, ela não pecou porque ela está doente. Não andeis ansiosos. Quem tem fome de justiça será saciado por Deus. São conselhos práticos do dia a dia. Mas tem uma segunda camada de interpretação que eu acho importante a gente refletir um pouco sobre ela, que é a subversão que Jesus faz
do pensamento humano tradicional, construído pela prática humana. Então, quando ele diz, está errado essa ideia de vocês de que a bênção de Deus se reflete em coisas materiais. Então, o abençoado é o rico, o abençoado é o que tem saúde, e o amaldiçoado é o pobre, bom, o amaldiçoado é o inferno. Isso é um conceito, é uma tese, é uma ideia de abordar o mundo totalmente errada. E Jesus diz: esse pensamento humano é errado. O pensamento humano de que você precisa ter controle de tudo, e quando você não tem controle, você fica ansioso, é um pensamento errado. Vocês não podem ter esse grau de ansiedade. Repara, os lírios do campo não têm controle sobre nada, e mesmo assim, Deus cuida deles. Então, repara, tem um segundo nível de raciocínio aí, que é a crítica à chamada sabedoria popular, ou a sabedoria Popular. que prevalecia naquele meio, que prevalece na sociedade hoje. É só você abrir as redes sociais, o Instagram, você vai ver a sabedoria popular andando com força. Milhares e milhares de vídeos dizendo coisas, dando palpite, ensinando coisas. Muito daquilo que se ensina e se mostra é interessante, é útil, é bom, mas muita coisa é besteira, muita coisa te tira do caminho certo. E Jesus está dizendo, a sabedoria de Deus é diferente. A sabedoria de Deus não é igual à sabedoria que a gente diria popular, às vezes até a sabedoria acadêmica, né? que é trazida. A sabedoria de Deus é de outra natureza. E por isso que quando você se apoia na sabedoria de Deus, você constrói a sua vida sobre base sólida. Porque a sabedoria de Deus, ela não desaparece quando as circunstâncias são ruins. Eu vou dar um exemplo prático disso. No começo do século XX, virou moda na academia dizer que o ser humano é inerentemente bom e que os problemas com a humanidade são puramente falta de educação, falta de acesso a coisas melhores. Então, se o ser humano tivesse acesso a coisas melhores, à educação, à saúde, etc., ele seria um bom ser humano, sempre. Que não bate com a forma como o cristianismo enxerga, porque o cristianismo diz que o ser humano tem natureza pecaminosa. Paulo falou: bem que eu quero, não faço, mal que eu não quero, Ok, isso eu claro. faço. O ser humano tem uma tendência ao pecado. Então, não é verdade essa tese, mas era a tese dos intelectuais. Até que veio a Segunda Guerra Mundial. E o povo mais educado, mais desenvolvido da Europa, que foi o alemão, cometeu barbaridades, mostrando que não é isso. Não era um povo de terceiro mundo, subdesenvolvido, subnutrido, que estava fazendo barbaridade porque não tinha informação. Não, era um povo que era super avançado em filosofia, em física, em matemática, em música e assim por diante. Foi esse povo que, através do nazismo, fez o que fez, porque o nazismo veio e apelou para o pior lado do ser humano. Então, a sabedoria que se imaginava que era a sabedoria correta desmoronou. E foi uma grande surpresa. Tem aquela autora, Hannah Arendt, que foi assistir o julgamento de um dos Maravilhosa, criminosos né? de guerra em Jerusalém, que é o livro Eichmann em Jerusalém, que ela foi procurando encontrar um monstro. Ela achou que Einstein era um monstro. Einstein, desculpe, não, Eichmann. Eichmann era Eichmann, um monstro. Eichmann Eichmann, era um monstro. Jerusalém. Eichmann chegou lá e encontrou um burocrata, um cara como qualquer um de nós. Por quê? Porque a natureza humana é ruim. Ele não era um monstro, ele não era um ponto fora da curva que explica o que aconteceu, não. Ele era. O Hitler podia ser um louco,
mas ele teve milhares e milhares, milhões de seguidores, que eram pessoas como nós. Então, a sabedoria humana, mesmo aquela acadêmica, é construir sobre areia. Por quê? Quem entende realmente da natureza humana, do que acontece ou o que não acontece, é Deus. E Deus nos dá esse ensinamento. A Bíblia está cheia de ensinamento de sabedoria, como os Provérbios, como o Eclesiastes, como as parábolas de Jesus, como o Sermão do Monte, e outros locais mais, onde Deus vem e diz: olha, a verdade é essa. O que você tem que fazer é isso. Você tem que acreditar nisso, porque aí você constrói a sua vida sobre uma plataforma sólida e você não vai ser surpreendido, como os acadêmicos foram cerca de 80 anos atrás, quando se deram conta de que o que eles acreditavam não era a realidade dos fatos. Então, existe essa segunda camada de entendimento do Sermão do Monte, Muito bom. que é resumido num provérbio famoso, que diz assim: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ou seja, você acreditar em Deus, você respeitar Deus, você entender quem Deus é, você entender como Deus se revelou, é o princípio da verdadeira sabedoria. Então, isso é um ensinamento que também nasce no Sermão do Monte. Existe um ensinamento prático, um ensinamento do dia a dia. Não andeis ansiosa. Olha, Alice, né? Eu lia para você. Você está Bia, ansiosa, não fica ansiosa. Olha aqui, vê essa passagem, acredita nisso. Isso é prático. Isso mudou o dia a dia da Alice lá atrás. Pode mudar o seu também. É um ensinamento prático. Jesus era prático, mas existe uma segunda linha de entendimento disso, que é uma linha mais, vamos dizer, filosófica, que é compreender a sabedoria verdadeira, a sabedoria que fica, a sabedoria que é estável, que enfrenta qualquer tempestade da vida, é a sabedoria que vem de Deus. Eu acho que isso é muito importante a gente entender. sim. Bom, Alicia, algum comentário a mais que você tem, que você gostaria Não, de a única falar? coisa é realmente incentivar todo mundo a ir ler essa passagem e dizer mais uma vez que, para mim, foi muito importante. Todas as vezes que você sentou comigo e ficou lendo comigo, não andeis ansiosos, olhai os lírios do campo, porque isso me dava uma sensação de que Deus segurava na minha mão quando você estava ali falando comigo. Você estava segurando na minha mão e dizendo, Ele está segurando na sua mão também, Alice. Então, acho isso muito importante. Acho que no momento que a gente está vivendo algum tipo de dificuldade emocional, financeira, que tipo for. Isso ajuda muito. E claro, gente, que depois tem que estudar, tem que seguir em frente, tem que aprender a fazer a sua parte. Então, eu acho esse momento aqui de fala da gente muito importante para ajudar as pessoas. Ok. Eu queria deixar essa mensagem final de que a Bíblia, ela é um livro que é sempre aplicável, sempre atual, sempre moderno, sempre presente, porque a Bíblia entende a natureza humana. E a natureza humana é a mesma hoje do que era no tempo de Moisés, 3.500 anos atrás, ou no tempo de Jesus, 2.000 anos atrás. O ser humano é o mesmo. As mesmas dificuldades, as mesmas lutas, os mesmos pecados, as mesmas mentiras pregadas para si mesmo e para os outros, a mesma hipocrisia e assim por diante. E a Bíblia lida com isso tudo, e de diferentes maneiras. Jesus pregou sermões como esse aqui. Jesus contou parábolas como o bom samaritano, o filho pródigo, que são histórias fantásticas. E Jesus pregou também com o exemplo dele, vivendo uma vida perfeita e morrendo por nós. E a gente aprende também com Jesus pelo que ele fez, não só pelo que ele
ensinou. Então, por isso a Bíblia continua atual. E eu recomendo a você que está aqui nos ouvindo, leia a Bíblia. Reflita sobre o que a Bíblia fala. O Sermão do Monte é um dos pontos altos do Novo Testamento e da Bíblia como um todo. É uma coisa maravilhosa. Vale a pena refletir, ler e refletir. São conselhos práticos. E segundo, são conselhos que emanam da sabedoria divina, que é uma sabedoria que permanece, que está sempre presente, está sempre atual e nunca é superada. É essa mensagem que nós queríamos deixar para você hoje. E se você gostou desse vídeo, nos siga nas nossas redes Like. sociais, dê o like, nos indique para amigos, para familiares, porque precisamos alcançar mais pessoas e tudo o que queremos é divulgar a palavra de Deus, Sim. divulgar os ensinamentos de Jesus Cristo. Alice, obrigado pela sua presença aqui, por dividir aqui comigo esse vídeo. E para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.